Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Vídeo mostra resgate de família no mar em Cananéia. É isso mesmo. Na abertura do Hora Geral, nós estamos com imagens que mostram 2 adultos e 2 meninos sendo resgatados após caírem no mar dentro de uma caminhonete desgovernada em Cananéia. 3 moradores pularam no mar para resgatar as pessoas presas no veículo. O incidente ocorreu na noite do último domingo na travessia entre Cananéia e Ilha Comprida. As imagens foram divulgadas pela página Ilha Comprida News. Em nota, o DH, Departamento Hidroviário, confirmou que o acidente e disse também que ajudou a retirar as vítimas e acionou o socorro para que fossem levadas ao hospital. O carro foi retirado do mar na tarde de ontem, segunda-feira, por equipes da concessionária. Aí você fala assim, caramba, Douglas, que susto, né? Susto, e ainda bem que tinham pessoas que puderam auxiliar, né? Segundo a nota, como você acabou de ouvir aqui na abertura do Hora Geral, a caminhonete estava desgovernada. Ainda bem, volto a repetir, que nesse caso a gente não viu nenhuma vítima fatal, mas a rapidez, né, de algumas pessoas que estavam ali próximas e que pularam para salvar e tirar as pessoas do veículo foi fundamental para que nada de pior pudesse acontecer. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Cananéia. Cananéia é uma das cidades que compõe ali o Vale do Ribeira, né? Depois de Registro, tem Pariquera-Sul e Cananéia. E lá existem 2 ligações, ou através de balsa ou pela ponte, uma ponte não muito longa, né? Não muito extensa, que faz a ligação a essas 2 cidades. Se você está em Cananéia, você consegue, através de balsa, chegar à Ilha Comprida. Mas isso que aconteceu foi em Cananéia. Não se esqueça que eu estou com você. Bom, na abertura do Hora Geral, nós já estamos com imagem. Você está vendo esses rapazes, a polícia, a guarda municipal indo na beira d'água? Nossa, Douglas, o que foi? Bom, a guarda municipal de Santos conseguiu pegar esses 2 malandros que estavam roubando fios, né, da orla na cidade de Santos. Aí você fala assim, puxa vida, como é possível? Bom, amigos, o caso ocorreu justamente no domingo, quando os homens foram vistos por munícipes abrindo caixas de passagem de fiação elétrica no jardim e arrancando os fios. Ô Douglas, onde é que foi isso? Isso foi na altura do Canal 5, lá na Aparecida. Surpreendidos pela guarda municipal, né? O que significa que eles fugiram pela areia. Um foi pego antes de entrar na água e o segundo capturado com a ajuda de um bote do Corpo de Bombeiros, né? E tentando escapar a nado. A dupla foi levada ao 3º Distrito Policial de Santos. Com ela foram apreendidos 200 metros de fiação, ferramentas para abrir as caixas de passagem, estiletes e também facas. Aí você fala, Douglas, que absurdo, né? Olha, estamos com imagens. Aonde que nós vamos parar? Exatamente essa é a pergunta que nós gostaríamos de ter sempre como resposta, amigos do Hora Geral. Nós temos recebido muitas reclamações através do WhatsApp 981 70 14 34 com relação a pontos da orla de Santos que está sem iluminação, né? Já entramos em contato, já apresentamos aqui no Hora Geral e a administração falou que isso é decorrente do furto de fios. Apesar de termos um sistema de monitoramento que também está na extensão da orla e a Guarda Municipal, esses caras precisam ser estudados pela NASA. A rapidez como eles conseguem furtar esses fios e vender. Uma outra observação que eu tenho que fazer são em relação aos receptadores, né? Tem informação que o cobre, ou seja, o produto que fica dentro do fio e que é envolvido pelo plástico, né, está cerca de 40 a 45 reais o quilo. E isso acaba provocando com que esses moradores em situação de rua, alguns malandros, vendem justamente para consumir drogas, entre outras coisas, pedra e crack. Alguma coisa precisa ser feita. Parabéns pela rapidez da Guarda Municipal, né? E eu espero que a mesma rapidez também a Prefeitura tenha para retomar a normalidade.
A última informação que nós recebemos aqui da redação do Hora Geral é que agora, em dezembro, a orla voltará a ser iluminada para o bem do principal cartão postal de Santos e segurança dos turistas e banhistas aqui da cidade de Santos. Por falar em banhistas, vamos até a cidade de Mongaguá. Hoje, dia 7, Mongaguá está completando mais um ano de emancipação político-administrativa. Aí você fala assim, ô Douglas, você não estava em Mongaguá sábado? Eu estava em Mongaguá sábado, mas na realidade a comemoração, a data oficial é hoje. E sabe quem vai anunciar aqui no Hora Geral? É o prefeito Márcio Cabeça. Olá, prefeito. Olá, pessoal. Mongaguá fazendo 62 anos, 7 de dezembro, uma data tão especial para todos nós mongaguaenses, para toda a nossa região. Temos muito o que comemorar, seja com as nossas obras, os nossos eventos, mas o principal, quase 100 dias sem nenhum óbito por Covid aqui em nossa cidade. Mongaguá, que é a cidade com o menor número de casos, o menor número de mortes, vem dando referência para tudo isso. E vamos dar sequência, sem baixarmos a guarda e todos lutarmos contra o Covid. Muito feliz aqui, desde o dia 1º de dezembro, com grandes eventos, grandes festividades aqui na nossa cidade, grandes obras, obras importantes sendo entregues para a nossa população, obras importantes como a zoonose, o centro de zoonose, 4 vezes maior do que era antes, com sala de cirurgia, toda uma estrutura, mais condições para atender os nossos bichinhos. Entregamos oficialmente a Praça Platizec, a praça também que ali conta com o Coração do Amor, onde fala Mongaguá, minha paixão, um grande espaço aí para atender todos os nossos turistas e moradores da nossa cidade. Entregamos oficialmente a imagem de São Pedro Pescador, na Praça de São Pedro Pescador. Vamos aí continuar entregando grandes e inúmeras obras para o nosso município. Temos aí Escola Municipal de Surf, mais de 60 mil metros quadrados de pavimentação, iluminação de LED, enfim, tudo isso aí brilhantando a nossa cidade que tanto merece, que a nossa população merece. Eu fico muito feliz dessa data. Hoje ainda temos o baile da cidade, temos o baile da terceira idade, a sessão solene na Câmara Municipal, temos o culto de ação de graças pelo município, temos a Santa Missa de ação de graças pelo município e logo depois continuamos com as festividades de Natal, a abertura do Natal de esperança e luz aqui na nossa querida cidade de Mongaguá. Então é um prazer enorme nesse momento aí estarmos todos juntos para poder festejar 62 anos de vida da nossa querida cidade de Mongaguá. Obrigado, prefeito Márcio Cabeça. Um abraço especial aos nossos amigos de Mongaguá, Eu até estava conversando com o vereador Guinho na semana passada. Quem nasce em Mongaguá é mongaguaense. Às vezes é difícil de falar, Bom, deixa eu mudando de câmera aqui. Deixa eu chamar o meu amigo Herbert Passos Filho. Hoje é dia do Herbert Passos Filho. O Herbert, que é uma liderança sindical e uma pessoa antenada com as questões trabalhistas também e que tem a ver com o nosso dia a dia. Olá, meu amigo Herbert. Olá, amigos da Hora Geral. E aí, Douglas, como é que você está, rapaz? Tudo firme? Então, hoje eu venho bater um papo com a turma aqui, com todo mundo que está nos assistindo, sobre a ideia de reforma trabalhista. O governo está com a ideia de mais uma reforma trabalhista. Sabe como é que é? Quando as contas apertam, ele quer mexer no bolso do trabalhador de novo. O governo não diminui gasto, mas ele quer mexer onde? No bolso do trabalhador de novo. Como se já não tivesse faltando dinheiro, E o que acontece? Há uns anos atrás fizeram uma reforma trabalhista, dizendo que ia gerar emprego, gerou desemprego. Fizeram uma reforma da Previdência, dizendo que ia melhorar, piorou a economia. Então só vem piorando. Porque se diminui o que a gente ganha, o que eu ganho, o que você ganha, que está nos assistindo, o que acontece? A gente acaba comprando menos, porque nós temos responsabilidade. Nós não somos que nem governo que gastamos o que nós não temos. Então, o que acontece? A economia vai parando, as empresas vendem menos, as indústrias produzem menos e todo mundo acaba empregando menos. A economia para, de quem é a culpa? É do trabalhador? A culpa é desse governo e de outros também, que acabam gastando demais e mandando a conta para a gente e querendo que nós, mais uma vez, entremos na fila de assumir os custos das bobagens que eles fazem. Então, somos contra essa nova reforma trabalhista e precisamos que todos apoiem essa luta contra outra briga, uma nova briga que nós temos que impedir. Reduzir direitos, não. Meus amigos, eu fico por aqui hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus. Meu nome é Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Obrigado, meu amigo Herbert Passos Filho, participando, Já tem a sua participação garantida toda semana aqui dentro do Hora Geral. E hoje também é dia da Candice Laterza. Você tem algumas
dúvida com relação à língua portuguesa, amigos? Fábio, isso. Tem alguma dúvida com relação à língua portuguesa? Não? Não tem? Ah, tem. Pode utilizar o nosso WhatsApp 981 70 14 34, porque a Candice Laterza estará sempre tirando as suas dúvidas com relação à língua portuguesa. Quer ver? Quer assistir? Olá, Candice! Olá, Douglas e amigos do Hora Geral. Vamos à nossa dica semanal de português. Douglas, nessas últimas semanas do ano, vou fazer um resumão do que eu continuo escutando errado e lendo errado por aí. Já falei aqui no programa, mas o pessoal ainda não corrigiu. Vamos lá? Escolhi para hoje 2 palavras. Uma delas é menos. Pessoal, não existe menos. Tanto na matemática quanto no português, nós temos mais e menos. Não importa se é no feminino ou no masculino. Então, eu quero mais amigos, eu quero menos amigos. Eu quero ver mais pessoas, eu quero ver menos pessoas. Ok? Tanto na matemática quanto no português é mais e menos. Sempre. Menos mulheres, menos flores, menos, menos e menos. Não existe menos. Ponto. Não existe essa palavra, tá bom? Combinado? 2022, eu não vou escutar menos? Beleza, Douglas? E a outra é assim, ó. Quando eu falo meio-dia e meia, meio-dia e meia hora, pessoal. Não existe meio-dia e meio. Meio o quê? Meio-dia e meia hora. Você não diz, ó, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. Por que o meio-dia todo mundo fala, todo mundo não, né? Mas algumas pessoas falam meio-dia e meio. Porque o meio-dia parece masculino, aí fica meio-dia e meio, tudo no masculino. Meio-dia é uma coisa, porque é metade do dia. Meio-dia, meio-dia, meio, meio. Estamos no meio dele. Ele tem 24 horas, nós estamos no 12. Estamos no meio do dia. E meia hora, 30 minutos. Estamos na metade da hora. Meia hora se passou. Tá bom? Meio-dia e meia hora. Combinado? Semana que vem tem mais resumo do ano pra você aqui no Hora Geral. Tchau, Douglas. Até semana que vem. Viu como é muito fácil? Apesar de toda a didática e a praticidade da Candice Laterza, não tenha vergonha. Tem dúvidas? É só acionar através do 981 70 14 34, tá certo? Bom, vou chamar meu amigo Lima Júnior, né? Você já vai começar a se familiarizar com o Lima Júnior. Ele é uma figura muito inteligente. Vamos falar sobre esportes já a partir de janeiro, mas ele vai dando uma pitada, né, de esporte a partir de hoje aqui no Hora Geral. Você já o conhece porque eu já o entrevistei. E eu queria que ele falasse e fizesse uma análise sobre o jogo de ontem do Santos e Flamengo, que o Santos ganhou, né? E meu amigo Lima Júnior, ele que é o responsável, né, do site sousantista.com.br, entre outras novidades. Lima Júnior, é com você, meu amigo. Olá, amigos do programa Hora Geral. Hoje nasce Geral Esporte Clube. Nós vamos trazer notícias, informações atreladas sempre à atividade esportiva da Baixada Santista e do estado de São Paulo. E começamos numa fase extremamente emocionante, maluca, para não dizer, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos mais disputado do 11º lugar até a zona de rebaixamento. Foi um caos, literalmente um caos. Vamos dizer que todos os santistas sofreram, mas graças a Deus os São Paulinos vieram sofrer conosco. Tivemos o Cuiabá, tivemos Juventude, Chapecoense e outros times sofreram nesse Campeonato Brasileiro mais disputado da Série A para baixo. A penúltima rodada salvou o São Paulo ontem, porque o São Paulo ganhou do Juventude por 3-1
e com a vitória de ontem está totalmente fora de possibilidade de queda. Nós também temos o Santos, que está em 11º lugar. Nós passamos 4 meses, bem dizer, sofrendo na zona de rebaixamento, mas o Papa João Paulo ontem fez milagre, ganhamos de 1-0 no Maraca. O Maraca estava fervendo, nós fomos lá, fizemos acontecer. O Marcos Leonardo de novo teve aquela pegada de camisa 9, e graças a Deus estamos na Série A. Série A do Paulista, Série A do Brasileiro. E se tudo der certo contra o Cuiabá em Santos, vamos garantir a nossa beliscadinha na pré-Libertadores. Se não der certo, pelo menos na Sul-Americana. Então, o campeonato foi o campeonato mais embolado. Bahia, Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, todos estavam nesse caos, nesse caldeirão. Mas saímos vivos. E mais forte do que nunca, 2022, o programa Hora Geral vai trazer notícias quentinhas da Copa São Paulo de Juniores, do Campeonato Paulista. Vamos manter você, torcedor, espectador do programa Hora Geral, mais atualizado que nunca. Por quê? Porque a Hora Geral vem trabalhando com projetos novos, com conceitos novos, modernos, atualizados, para manter você bem informado, para você saber da informação. Nós não vamos dar a nossa opinião, nós vamos informar vocês. Vocês vão chegar na conclusão que vocês querem, porque a informação pura, original, quente, na palma da mão de vocês. Então, sejam bem-vindos. Nasce hoje, dia 7/12 de 2021, Geral Esporte Clube. E 2022, venha mais. Douglas, se tudo der certo, vou voltar com a última rodada do Brasileirão e começar também a falar do mercado da bola. O mercado do futebol vai esquentar, os torcedores vão cobrar os clubes para fazer investimento na base, investimento num clube competitivo, num time competitivo. Então, 2022, nos aguardem. Obrigado e até já! Esse é o Lima Júnior. Isso significa que nós teremos também espaço de esportes aqui dentro do Hora Geral. Vamos chamar o meu amigo Celso Vernizzi e conhecer a previsão do tempo para esta terça-feira. Olá, Celso! Olá, Douglas. Hora geral, tempo instável, hein? Tem um centro de alta pressão que carrega ar frio para o continente e mantém as temperaturas mais baixas em toda a faixa leste. Dezembro mais para inverno do que para verão, né? Ele chega no próximo dia 21 e ainda vai ter aí algumas novidades em termos de temperaturas mais baixas, ventos frios e fortes. Mas vai ter calor e prepare-se porque vem calor bravo por aí pela frente, principalmente nos últimos dias de dezembro. Temperaturas mais elevadas a partir do fim de semana, que deve ter aproveitamento, mas por enquanto é guarda-chuvas à mão, pois pode chover também na quarta-feira. Temperatura não passa dos 23, 24 graus. Grande abraço, Douglas. Tchau. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Viu como é bom você ficar por dentro das novidades aqui no Hora Geral? Bom, amigos, eu tenho que chamar um intervalo. Na sequência, a gente vai conversar com o Dr. Marcos Caseiro. Aí você fala, Douglas, de novo sobre a Covid. Calma, não é sobre a Covid. Nós estamos no mês de combate ao HIV, né? Dia 1º de dezembro foi o dia de combate mundial do HIV, a AIDS, né? Combate à AIDS, para ser mais popularmente. E eu quero conversar com o Dr. Marcos Caseiro porque ele teve uma participação muito grande no combate à AIDS na década de 80. Então eu quero saber dele como que estão as informações, as pessoas infectadas, se os medicamentos, se os coquetéis ainda são a única alternativa para dar aí uma sobrevida, né, uma vida maior para aquelas pessoas que foram infectadas com o vírus HIV. Mas tudo isso depois do intervalo você vai conhecer com o Dr. Marcos Caseiro. Eu volto já com o Hora Geral.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Agora vamos conversar com o Dr. Marcos Caseiro. Eu não sei para que eu falo Dr. Marcos Caseiro. Quem não conhece o Dr. Marcos Caseiro? Quer ver? Olha aí, ó. Tudo bem, professor? Grande Douglas, que honra, prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, sempre uma satisfação. Diga lá, meu amigo. Bom, professor Marcos Caseiro, a gente não pode passar batido no mês de dezembro, que é um mês de combate, de conscientização com relação a HIV, porque só se falam em Covid-19, terceira dose, reforço, Omicron e o combate à AIDS. Pelo pouco que eu sei, o senhor, que é o professor, que é o catedrático neste tema também, né, houve um avanço com relação ao coquetel, mas parece que a prevenção é algo que está um pouco longe das pessoas em pleno século XXI. Procede? Então, Douglas, primeiro, é muito legal você não perder de vista e estar fazendo essa alusão a esse dia importantíssimo, né? Infelizmente, parece que não há mundo que não seja o Covid, né? E, na verdade, no dia 1º de dezembro é um dia de luta contra o HIV/AIDS, que exatamente neste ano fazem 40 anos da descoberta do HIV. O HIV os primeiros casos foram relatados exatamente em 1981, as publicações em junho de 1981, e o vírus só foi ser descoberto 3 anos depois, em 1983. Mas este ano faz 40 anos da descoberta, da descrição dos primeiros casos de HIV, a importância dessa doença que foi fundamental no nosso país, no mundo, e continua sendo. Veja, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui terem uma ideia, esses países, por exemplo, onde surgiu a cepa Omicron, que provavelmente é a África do Sul ou Botsuana chegou a ter 37%, eu vou repetir o número, 37% da sua população adulta infectada pelo HIV. Então, veja se o problema dele já é pouco lá. O Brasil, nós devemos ter 0,5% da população infectada. Você admite que 1 milhão de pessoas estão vivendo com HIV/AIDS hoje, né? Então, imagine o problema nesses países. África do Sul, 21% da população adulta infectada. Então, o HIV é um enorme problema de saúde pública no mundo, né? Continua sendo, o número de casos se infectando continua elevado. E o que a gente está observando é uma certa migração para determinados grupos de riscos, né? Alguns comportamentos de riscos que se associam a maior chance, ao maior risco de se contaminar pelo HIV. E aí, entre eles, são os homens que fazem sexo com homens e gays, né? Admite-se que 11% dessa população esteja infectada pelo HIV. Então, são grupos mais vulneráveis, né? São indivíduos, homens que fazem sexo com homens gays jovens, né? Nós tivemos um aumento na população entre 15 e 25 anos. Então, é importante a gente estar falando nisso, é importante a gente considerar essa doença, e porque ela continua circulando de uma forma, desafortunadamente, bastante intensa entre nós, né? Doutor Marcos Caseiro, quais são os sintomas da AIDS? O que nós lembramos? Voltamos a 40 anos atrás, ou 38 anos atrás, a gente via que a pessoa começava a ficar magra, manchas no corpo. Na hora, ele fala assim, isso daí tem AIDS, isso aí é um aidético. Esse é o perfil do aidético hoje? Não, primeiro, esse termo é um termo muito ruim, a gente nem deve usar. O termo AIDS, na verdade, é uma sigla que nós importamos do inglês, né? Porque, na verdade, nos países de língua portuguesa, espanhola, eles usam SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Só que no Brasil acharam que tinha uma relação certa
pejorativa por conta de um grupo de pessoas, né? Aparecida, SIDA. Então, o Brasil permaneceu usando essa terminologia AIDS, né? E HIV. Mas, assim, falar em AIDS, quer dizer, é uma palavra que não existe. Então, é uma palavra que tem um certo tom de peso, de preconceito. A questão, o problema do HIV, e é importante as pessoas que estão aqui nos ouvindo entenderem a grande diferença. Veja só, Douglas, se o indivíduo se infectar com HIV hoje, ele vai passar em média, 80% das pessoas, 7 a 10 anos sem apresentar nenhum sintoma, absolutamente assintomático, sem sintoma, mas transmitindo o vírus aí, caso tenham relações sexuais desprotegidas. Então, veja a diferença de uma doença a outra. Por outro lado, você pegar o Covid, daqui a 3 a 5 dias você já vai ter sintomas. Então, você percebe que epidemiologicamente, inclusive nas medidas de prevenção, nas medidas de contenção, são completamente diferentes, porque o comportamento dessas doenças é diferente. Então, na verdade, as pessoas que nesse período de 7 a 10 anos, que não fazem o diagnóstico, às vezes vai doar o sangue, às vezes vai fazer algum exame de rotina que se solicita o HIV, o indivíduo acaba sabendo do seu estado de portador do HIV, ele começa a tomar o remédio. Então, nós não temos visto tanto aqueles indivíduos, né, emagrecidos que nós víamos, né, com aquelas lesões na pele, que era o famoso sarcoma de Kaposi, porque a maioria das pessoas acabam descobrindo antes tomando remédio. Mas nós, infelizmente, ainda observamos pessoas que descobrem o HIV com infecção oportunista, seja com tuberculose, seja com infecção no sistema nervoso central, neurotoxoplasmose, com emagrecimento e uma diarreia crônica. Então, isso é importante dizer isso, porque a maneira adequada de saber se uma pessoa não tem o HIV, primeiro é fazendo a testagem específica, que é o anti-HIV, né? E as pessoas que têm os sintomas relacionados à perda de peso inesperada, febre, suadeira noturna e outros sintomas inespecíficos devem pensar nesta possibilidade. O senhor trabalha também no Serviço Público de Saúde, não posso perder a oportunidade. Essa testagem hoje é oferecida à população ou só em laboratório e tem que ser pago? Não, sim, ó, excelente pergunta. Não estou lá, queria dizer que estou lá. Eu sou um médico, né, que ainda que seja um professor universitário, dou aula. Eu estou 31 anos no serviço público, no SUS, o serviço que eu acredito, que eu estou lá desde o começo, que é o que chamava-se CECRAS, que é o Centro de Referenciais, que era lá no Lisa Macuco. Hoje ele está na Luiz, na Rua Constituição, 556, um pouco atrás ali, a Conselheiro Nébias, da Gota de Leite, ali atualmente que é. E existe um serviço que chama-se CTA, que é um Centro de Testagem Anônima. Então, qualquer pessoa que queira, qualquer horário do dia, né, dias úteis de segunda a sexta-feira, eles podem ir na Rua Constituição 556, irem lá e fazer a testagem. A testagem é oferecida gratuitamente para o HIV, para sífilis, para as hepatites virais. Então, esse serviço continua existindo e esse serviço pode ser feito também nas policlínicas. As pessoas podem procurar uma policlínica, né, principalmente nesse mês chamado Fique Sabendo, para fazerem uma testagem dentro dessa política do Fique Sabendo, que nós chamamos, né? Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado pela sua participação, números e um relato, né, um raio-x preocupante que cabe aí às secretarias de saúde, não só do município e do estado, mas também do governo federal, que atentem a isso, campanhas para informar a população, assim como a Hora Geral está fazendo. É isso aí, um abraço, fiquem bem, tudo de bom, é sempre uma honra estar aqui com você, meu querido, tudo de bom. Obrigado, doutor. Bom, nós conversamos com o doutor Marcos Caseiro, médico infectologista, viu, amigos do Hora Geral, a importância da informação. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.